Quando a gente fala em resistência ao cisalhamento dos solos, creio que seja nítido, para todos que envolve diversas aplicações. Desde o uso do solo como suporte, que é o caso de fundações, estradas, barragens, etc., ou como o uso do solo na questão da estabilidade, seja taludes, muros de contenções, tá? E tudo isso envolve, de certa forma, aí, a resistência ao cisalhamento. O que é importante entender? Que a resistência ao cisalhamento, de forma geral, ela tem duas parcelas, que aqui eu quero enfatizar. A primeira parcela, que é relacionada à coesão, e a segunda parcela, que é relacionada ao ângulo de atrito, ao ângulo, de atrito do solo. Isso, pessoal, na visão clássica, tá? É claro que com o avanço dos estudos nós temos, por exemplo, a resistência ao cisalhamento para solos não saturados. Mas a visão clássica, que é da mecânica dos solos clássica, ela resolve muito bem a maioria dos problemas. É claro que existem alguns problemas que não tem como fugir, por exemplo, da equação que envolve solos não saturados. Mas olha que só que interessante, pessoal. Essa coesão, ela está intimamente ligada principalmente à parte fina, do solo, ou seja, a granulação fina, que são siltes e argilas. Eu escrevi errado aqui, fina, que são os siltes, e argilas. Nessa coesão, a gente tem praticamente a coesão aparente, que é devido à pressão capilar, uma força interna. Por que é aparente? Porque se essa água capilar sair, for evaporada, não vai mais existir, tá? E a coesão chamada verdadeira, que é a coesão química, entre as partículas finas, em especial as argilas. Então a coesão é uma parcela, depende da parte fina do solo. Já o ângulo de atrito, a gente está falando da granulação grossa, a parte grossa do solo, que tem a ver também com praticamente dois tipos, que é o físico e também o chamado fictício, tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas só para vocês entenderem, essa parcela grossa é de contato, O ângulo de atrito está intimamente ligado ao contato entre os grãos, e em especial os grãos, de granulação de areia, pedregulho, etc., E mais especial em areia, seja qualquer tipo de areia aplicável, tá? Então a resistência ao cisalhamento está ligada a esses dois parâmetros, isso na formulação clássica, claro, Então, ele afirma que a resistência ao cisalhamento, isso é a equação de Coulomb, afirma que a resistência ao cisalhamento é a soma, na verdade é uma equação de resistência, uma equação linear, que é a coesão mais a tensão normal vezes a tangente do ângulo de atrito, tá? Eu vou até escrever ela de outra forma, que é a coesão mais a tensão total menos a poropressão vezes a tangente de φ. Por que eu fiz isso, pessoal? Para quem não lembra, isso aqui é a tensão efetiva, E por que esse nome efetivo? Porque todas as características de deformabilidade, estado de tensão, está ligado à tensão efetiva e não à poropressão, à tensão total. Não é à toa porque a poropressão ela é chamada de pressão neutra, porque ela não interfere propriamente aí, no estado de compressibilidade, de resistência ao cisalhamento, tá? É claro que vai interferir com a percolação, que pode inclusive gerar areia movediça, enfim. Mas a ideia é que essa parcela que é importante, que é a tensão efetiva, alguns chamam assim, alguns colocam somente a tensão e um traçozinho aqui em cima, a depender aí, de cada um dos autores, tá? Então a gente tem praticamente isso, de ideia geral de tensão efetiva na mecânica dos solos clássica.